A avó enlutada descobre segredos assustadores sobre o passado do seu marido. Clara nunca imaginou que, após perder sua única filha, estaria prestes a desvendar segredos que poderiam destruir a única vida que lhe restava. A casa antiga, cheia de lembranças, parecia cada vez mais um labirinto de penas e ecos. Era uma manhã nublada, quando Clara decidiu que era hora de explorar o sótão empoeirado, o lugar que sempre guardou os vestígios de seu passado familiar. O cheiro de madeira velha e o som dos pássaros lá fora não conseguiam afastar a dor que a acompanhava. As caixas empilhadas prometiam recordações, mas Clara não sabia que a verdade sobre sua família estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo. Ao abrir a primeira caixa, um turbilhão de fotografias amareladas e cartas amassadas tomou conta de sua mente. Entre as imagens, sorrisos congelados no tempo, momentos que pareciam felizes, mas que agora eram apenas sombras. Do que fora, ela viu sua filha, ainda criança, com um brilho nos olhos. E então, a lembrança a atingiu como uma onda. Clara sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Uma carta, mais desgastada que as outras, fez seu coração acelerar. As letras manchadas pelo tempo traziam à tona histórias que ela preferia manter enterradas. Foi então que viu a caixa. Segredos do passado estava escrito em letras garrafais, quase como uma advertência. No fundo de sua mente, Clara sentiu um frio na espinha, mas a curiosidade a puxava. Ao abri-la, uma nuvem de poeira escapuliu, como se algo estivesse tentando se manter escondido. Dentro, encontrou diários e objetos que pertenciam ao seu falecido marido. Cada página virada era como abrir uma porta para um mundo obscuro. Histórias de eventos traumáticos da infância dele, que Clara nunca ouvira. De repente, tudo o que pensava saber sobre a vida dele começou a desmoronar. E enquanto ela explorava essas revelações sombrias, Clara começou a sentir uma presença. Não era apenas o eco da sua dor. Havia algo mais ali. Um sussurro do passado? Uma sombra que a protegia? Clara tremia, não conseguia entender. A inquietação aumentava enquanto mais segredos eram desvendados. E neste mar de memórias, seu filho David começava a se distanciar ainda mais. Ele lutava contra seus próprios demônios e a dor da perda da irmã. A falta de um velho amigo da família fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Ele trazia sorrisos, mas Clara percebia a manipulação por trás deles. Segredos, intrigas e revelações a cada esquina. A cada dia que passava, Clara se via em um jogo de peças. E David parecia ser uma delas. O que mais ele sabia? Quais eram os impactos dos segredos que estavam ressurgindo a cada instante? Que ela se perguntava se tudo isso a ajudaria a lidar com o luto ou se a afundaria ainda mais em um abismo de dúvidas e fantasmas. Os ecos do passado estavam mais vivos do que nunca. E Clara não sabia se estava pronta para enfrentá-los. Seria este o fim do seu luto ou apenas o começo de um novo pesadelo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E parecia um tambor acelerado. O que mais eu não sei sobre você? Pensou, segurando os diários em suas mãos trêmulas. A sala ao redor parecia se fechar, o ar denso e pesado. O que mais seu marido ocultara? Enquanto ela se perdia nessas reflexões, um ruído agudo ecoou do andar de baixo. Era uma batida forte, repetitiva. Seu corpo congelou. David, a voz dela saiu como um sussurro trêmulo. O silêncio respondeu, mas Clara não poderia ignorar o chamado da urgência. Ela desceu as escadas apressada, sentindo que algo estava errado. O eco de seus passos contra o piso de madeira apenas acentuava a tensão. Ao chegar na sala, um vulto repentino a fez parar. Era David, com o rosto pálido como a lua. Sua expressão de terror a deixou sem palavras. Ele segurava algo nas mãos, e o olhar dele era uma tempestade de emoções. Mãe, você precisa ver isso. A voz dele saiu arrastada, quase como se estivesse lutando para respirar. Clara deu um passo em direção ao filho, mas algo a deteve. A velha caixa Segredos do Passado brilhava em um canto, como se estivesse esperando por ela. O medo invadiu seu peito novamente. David, o que você encontrou? Ele hesitou, depois colocou a mão para trás, revelando um pendrive. Clara franziu a testa, sentindo o peso do objeto. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a urgência misturando-se à sua confusão. Na gaveta do meu pai, eu só estava procurando algumas coisas para saber mais sobre ele. David estava visivelmente apavorado e a tensão entre eles aumentava. Clara respirou fundo. Algo não estava certo. O que há nele, David? Ele hesitou mais uma vez, depois sussurrou. Vídeos que eu nunca deveria ter visto. Ele estava tão pálido que Clara teve que segurar o braço dele. Do meu pai, com alguém, uma mulher. As palavras dele a atingiram como um soco. No estômago! O que ele dizia era impensável. Uma fissura profunda abrindo-se em sua realidade. O que você quer dizer com alguém? A voz dela era um misto de incredulidade e raiva. Fechou os olhos por um momento, como se tentasse bloquear imagens perturbadoras. Eu vi. Eles estavam juntos e parece que eles tinham algo. Uma história. A voz dele falhou, as palavras se dissolvendo em um silêncio angustiador. A revelação a golpeou. Clara sempre soubera que existiam segredos, mas isso era um novo nível de traição. O que mais você encontrou? Perguntou, a voz trêmula, mais firme. Fitas antigas, trocas de mensagens, tudo apontando para algo que ele escondeu a vida toda. David estava chorando. Sua dor era palpável. Mãe, eu não sei o que fazer. De repente, o telefone tocou, cortando o momento tenso. O som parecia um grito em meio ao silêncio. Clara atendeu e a voz do outro lado a arrepiou. Clara, sou eu, Marisa. Precisamos conversar. Tem coisas que você precisa saber. Seu marido, ele não era quem você pensava. O chão desapareceu sob seus pés. A batida do coração ficou ensurdecedora. Clara olhou para David, seus olhos refletindo a mesma dúvida e pavor. O que mais podia ser verdade? Que imagem tinham construído sobre a vida deles? Ela sentiu um nó na garganta. As sombras do passado estavam finalmente se revelando. E nesse instante, Clara percebeu que o que ela acreditava ser uma busca por respostas poderia se tornar um mergulho profundo em uma escuridão que nunca imaginou. O luto estava apenas começando.
Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas havia uma determinação se formando dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdade sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de David ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. David, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de David se restreitou, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra. Pessoa! E ele não era o que você pensava. Em seus olhos, Clara viu uma tempestade de emoções. Uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir o aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele, e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou, cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de David para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também. Não apenas ele. Você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruiu como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir um aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David.
Não, não pode ser! Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? O olhar de David se cruzou com o dela e uma nova camada de horror começou a se desenrolar. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Que segredos, que verdades incendiárias estavam prestes a ser reveladas? Clara sentiu que estava prestes a entrar em um abismo sem fim. E a única certeza que tinha era que seu luto estava prestes a se intensificar de uma maneira que o mundo exterior jamais poderia imaginar. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdades sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de David ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. David, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de David se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra pessoa. E ele não era o que você pensava. Em seus olhos, Clara viu uma tempestade de emoções. Uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago. Como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou, cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de David para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também.
Não apenas ele. Você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruiu como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta, o cheiro de poeira e algo mais. Algo que a fez sentir um aperto na garganta estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não, não pode ser! Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E de repente, uma forte explosão ressonou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. David! Ela gritou, mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. Vocês não entenderam. Eu não sou quem vocês pensam que sou, disse ele com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando. Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça. Uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara se sentiu presa em uma teia de segredos, e o abismo só se aprofundava. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente, como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdades sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de Davi ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. Davi, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo?
A expressão de Davi se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra pessoa. E ele não era o que você pensava. Em seus olhos, Clara viu uma tempestade de emoções, uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara, e as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou, cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de David para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também. Não apenas ele, você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruiu como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir um aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não pode ser. Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E de repente, uma forte explosão ressoou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. David! Ela gritou, mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. Vocês não entenderam. Eu não sou quem vocês pensam que sou? Disse ele, com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando. Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça. Uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. Quem é você
Perguntou Clara, a voz tremendo de medo e indignação. O homem sorriu de forma perturbadora. Sou a chave para a verdade que vocês tanto buscam, e o que eu sei pode mudar tudo. Nesse momento, o telefone de Clara tocou novamente, quebrando a tensão. Mãe! Gritou David, enquanto o homem se aproximava. Clara hesitou entre atender ao telefone ou enfrentar o estranho, sentindo o peso da escolha enquanto a confusão e o medo a envolviam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade poderia finalmente ser exposta, ou aprofundar-se ainda mais no desconhecido. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdades sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de David ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. David, e que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de David se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei, apenas que ele estava com outra pessoa, e ele não era o que você pensava. Nela, Clara viu uma tempestade de emoções. Uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David, eu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou. Cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de David para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também. Não apenas ele. Você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela.
Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruiu, como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir um aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não, não pode ser. Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E de repente, uma forte explosão ressoou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. David, ela gritou, mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. Vocês não me entenderam. Eu não sou quem vocês pensam que sou, disse ele, com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando. Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça. Uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. Quem é você? Perguntou Clara, a voz tremendo de medo e indignação. O homem sorriu de forma perturbadora. Sou a chave para a verdade que vocês tanto buscam. E o que eu sei pode mudar tudo. Nesse momento, o telefone de Clara tocou novamente, quebrando a tensão. Mãe! Gritou David, enquanto o homem se aproximava. Clara hesitou entre atender ao telefone ou enfrentar o estranho, sentindo o peso da escolha enquanto a confusão e o medo a envolviam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade poderia finalmente ser exposta, ou aprofundar-se ainda mais no desconhecido. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez soar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente, como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara! Seu marido tinha outros relacionamentos, estava escondendo verdade sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de David ao seu lado era ensurdecedor.
Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. David, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de David se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra pessoa. E ele não era o que você pensava. Nela, Clara viu uma tempestade de emoções, uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpe interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele. E havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou, cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando. De Davi para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também. Não apenas ele. Você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruiu como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir um aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem, sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela, a mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não, não pode ser! Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E de repente, uma forte explosão ressoou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. "David!" ela gritou, mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. "Vocês não entenderam.
Eu não sou quem vocês pensam que sou, disse ele, com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando. Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça, uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. Quem é você? Perguntou Clara, a voz tremendo de medo e indignação. O homem sorriu de forma perturbadora. Sou a chave para a verdade que vocês tanto buscam. E o que eu sei pode mudar tudo. Nesse momento, o telefone de Clara tocou novamente, quebrando a tensão. Mãe! Gritou David, enquanto o homem se aproximava. Clara hesitou entre atender ao telefone ou enfrentar o estranho. Sentindo o peso da escolha enquanto a confusão e o medo a envolviam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade poderia finalmente ser exposta ou aprofundar-se ainda mais no desconhecido. Atenção! Gritou o homem, interrompendo os pensamentos de Clara. A verdade que buscam não é só um mistério. Ela pode ser letal. E nesse plano inesperado de revelação, o coração de Clara disparou. De repente, uma voz familiar ecoou do telefone. Era Marisa, mas não soava como antes. Clara, você precisa sair. Há coisas que você ainda não sabe. O tom dela estava desesperado. Marisa, o que você quer dizer? Clara disparou, mas o que quer que Marisa tentasse dizer ficou preso em um grito abafado, antes que a linha cortasse abruptamente. A conexão morreu, deixando uma sensação de que algo muito pior estava por vir. O olhar de David se volveu para a porta, onde o perigo estava claramente prestes a ser materializar. E a verdade que Clara pensava ter em mãos começou a se desvanecer em uma espiral de dor e mistério. Quem era aquele homem? O que mais ele escondia? E qual era o verdadeiro segredo que ligava a todos eles? A escuridão apenas começava a avançar. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdades sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e Dave precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de Dave ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. Dave, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de Dave se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra pessoa. E ele não era o que você pensava. Nela, Clara viu uma tempestade de emoções. Uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando.
Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se. Rapidamente viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele, e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia, e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou, cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de David para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que o relaciona a você também. Não apenas ele. Você e David estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que você está falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de David ruía como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir o aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não, não pode ser! Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E, de repente, uma forte explosão ressoou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. David! Ela gritou, mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. Vocês não entenderam. Eu não sou quem vocês pensam que sou, disse ele com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando. Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça. Uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. Quem é você? Perguntou Clara, a voz tremendo de medo e indignação. O homem sorriu de forma perturbadora.
Sou a chave para a verdade que vocês tanto buscam. E o que eu sei pode mudar tudo. Nesse momento, o telefone de Clara. Cocou novamente, quebrando a tensão. Mãe! Gritou Davi, enquanto o homem se aproximava. Clara hesitou entre atender ao telefone ou enfrentar o estranho, sentindo o peso da escolha enquanto a confusão e o medo a envolviam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade poderia finalmente ser exposta ou aprofundar-se ainda mais no desconhecido? Atenção! Gritou o homem, interrompendo os pensamentos de Clara. A verdade que buscam não é só um mistério. Ela pode ser letal. E nesse plano inesperado de revelação, o coração de Clara disparou. De repente, uma voz familiar ecoou do telefone. Era Marisa, mas não soava como antes. Clara, você precisa sair. Há coisas que você ainda não sabe. O tom dela estava desesperado. Marisa, o que você quer dizer? Clara disparou. Mas o que quer que Marisa tentasse dizer ficou preso em um grito abafado antes que a linha cortasse abruptamente. A conexão morreu, deixando uma sensação de que algo muito pior estava por vir. O olhar de David se virou para a porta, onde o perigo estava claramente prestes a se materializar. E a verdade que Clara pensava ter em mãos começou a se desvanecer em uma espiral de dor e mistério. Quem era aquele homem? O que mais ele escondia? E qual era o verdadeiro segredo que ligava todos eles? Enquanto pensava, o homem de longe estendeu a mão e Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Então, ele se aproximou mais. E uma revelação devastadora deixou sua boca seca. Você sabe que está prestes a descobrir que seu marido não era apenas um homem comum, certo? A verdadeira questão é: você está pronta para saber que David não é o que você pensa também? As palavras dele ecoaram e o mundo de Clara desabou em 1000 pedaços. O que você está insinuando? Gritou, sua mente girando. O homem olhou direto nos olhos dela, sombrio na face. Uma verdade é mais estranha que a ficção. E antes que Clara pudesse processar aquela avalanche de informações, a luz do sótão apagou completamente. Agora, tudo era escuridão. O abismo do desconhecido se abria e Clara percebeu que a verdadeira batalha por sua vida e a de David estava apenas começando. Clara ficou paralisada ao ouvir a voz de Marisa do outro lado da linha. O tom grave da amiga a fez suar frio. Seu marido, ele não era quem você pensava. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra aterrador. O que aconteceu com a imagem perfeita de amor e confiança que ela havia construído ao longo dos anos? Com a linha ainda aberta, Clara tentou recobrar a compostura. Marisa, o que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas uma determinação começava a se formar dentro dela. Muitas coisas, Clara. Seu marido tinha outros relacionamentos. Estava escondendo verdades sobre a vida dele. E você precisa saber que isso não acaba com ele. Você e David precisam estar preparadas. A voz de Marisa soou distante, mas intensa. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se tudo estivesse se apertando ao seu redor. O silêncio de David ao seu lado era ensurdecedor. Ela cortou a ligação e virou-se para o filho, que respirava de forma irregular. David, o que mais você sabe sobre isso? O que mais ele estava escondendo? A expressão de David se contraiu, seu olhar se desviando. Mãe, eu não sei. Apenas que ele estava com outra pessoa. E ele não era
não era o que você pensava. Nela, Clara viu uma tempestade de emoções, uma mistura de medo e revolta. Isso a fez sentir um aperto no estômago, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Nesse momento, o barulho de uma porta se abrindo ressoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu um homem no limite da porta, vestido com um casaco escuro. Era Marcos, um velho amigo de seu marido, que eles não viam há anos. Ele tinha um brilho estranho nos olhos, algo que Clara não conseguia decifrar. Desculpem interromper, mas preciso que vocês ouçam. O tom urgente em sua voz fez Clara hesitar. O que você sabe sobre seu marido, Marcos? David deu um passo atrás, encurralado entre os dois mundos que estavam colidindo. Marcos respirou fundo, os ombros tensos. Tem muito a revelar. Eu trabalhei para ele e havia coisas que eu não poderia contar. Mas agora não dá mais para ficar calado. De repente, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão crescia e Clara não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava sendo ameaçado, Clara. E as pessoas envolvidas não são apenas estranhas de seu passado. Elas estão mais perto do que você imagina. Como assim? O coração de Clara disparou. Cada palavra de Marcos levando-a para um caminho sombrio. Marcos hesitou, seu olhar mudando de Davi para ela, como se pesasse as consequências de cada palavra. Você precisa saber que tem um passado que correlaciona a você também. Não apenas ele, você e Davi estão no centro disso. Clara sentiu a noite cair sobre ela. Do que tá falando? Mas antes que Marcos pudesse responder, um grito ecoou do andar de cima. Um som agudo que fez o sangue dela gelar. Mãe! A voz de Davi rugiu como um grito de horror. Clara não pensou duas vezes. Ela subiu correndo as escadas, com o coração batendo descompassado. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu a porta do sótão entreaberta. O cheiro de poeira e algo mais, algo que a fez sentir um aperto na garganta, estava no ar. Clara empurrou a porta e os olhos se arregalaram. O que ela viu a fez tremer. Havia uma caixa aberta e dentro dela uma antiga fotografia de um homem sorrindo ao lado de uma mulher que não era ela. A mesma mulher que David tinha mencionado. A única diferença era que Clara reconhecia aquele homem. Era o pai de David. Não, não pode ser! Seus pensamentos giravam como uma tempestade. O calafrio a fez tremer ainda mais. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que se escondia por trás das cortinas de sua vida? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão começou a piscar, como se estivesse se preparando para apagar. E, de repente, uma forte explosão ressoou do andar de baixo, fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar com a força. Clara se agarrou ao batente da porta, sem saber se era o chão ou seu coração que estava desmoronando. David! Ela gritou. Mas o som de vidro estilhaçando interrompeu sua voz. Quando finalmente encontrou David, ele estava paralisado, olhando em choque para um novo visitante na sala. Um homem alto, com um olhar frio e determinado. Vocês não entenderam! Eu não sou quem vocês pensam que sou! Disse ele, com uma voz que ecoava até os cômodos mais distantes da casa. Clara olhou entre David e o estranho, a respiração acelerada, a cabeça girando.
Tudo aquilo que parecia tão claro agora era uma bagunça. Uma mentira construída em cima de mentiras. E no meio do caos, ela percebeu que a vida dela, a vida de David, estava prestes a ser exposta a verdades inimagináveis. "Quem é você?" perguntou Clara, a voz tremendo de medo e indignação. O homem sorriu de forma perturbadora. "Sou a chave para a verdade que vocês tanto buscam. E o que eu sei pode mudar tudo." Nesse momento, o telefone de Clara tocou novamente, quebrando a tensão. "Mãe!" gritou David enquanto o homem se aproximava. Clara hesitou entre atender ao telefone ou enfrentar o estranho, sentindo o peso da escolha enquanto a confusão e o medo a envolviam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade poderia finalmente ser exposta, ou aprofundar-se ainda mais no desconhecido. "Atenção!" gritou o homem, interrompendo os pensamentos de Clara. "A verdade que buscam não é só um mistério. Ela pode ser letal." E nesse plano inesperado de revelação, o coração de Clara disparou. De repente, uma voz familiar ecoou do telefone. Era Marisa, mas não soava como antes. "Clara, você precisa sair. Há coisas que você ainda não sabe." O tom dela estava desesperado. "Marisa, o que você quer dizer?" Clara disparou. Mas o que quer que Marisa tentasse dizer ficou preso em um grito abafado, antes que a linha cortasse abruptamente. A conexão morreu, deixando uma sensação de que algo muito pior estava por vir. O olhar de David se virou para a porta, onde o perigo estava claramente prestes a se materializar. E a verdade que Clara pensava ter em mãos começou a se desvanecer em uma espiral de dor e mistério. Quem era aquele homem? O que mais ele escondia? "Mas que importa? Já me foi! Espere me entender. Não. Mas que homem esse Massi? O diabo está prestes a se materializar. E qual era o verdadeiro segredo que ligava a todos eles?" Enquanto pensava, o homem, de longe, estendeu a mão. E Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. "Em 1000 pedaços. O que você está insinuando?" gritou, sua mente girando. O homem olhou direto nos olhos dela, um sorriso sombrio na face. "Você e David não são apenas mãe e filho. Vocês nunca foram. E o tempo todo você foi alimentando um segredo que pode destruir tudo." Nesse instante, a porta dos fundos se abriu, revelando uma figura conhecida. Clara ficou pasma. Era Ana, sua irmã, que há anos estava desaparecida. O coração de Clara parou por um segundo. "Ana, como você?" O choque era palpável. Ana, com um olhar decidido, respondeu: "Eu voltei para alertá-los, mas percebi que não sou a única que tinha segredos." "Clara, David, ele não é apenas meu sobrinho. Ele é seu filho e o filho do homem com quem você se casou." A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. "O quê?" A confusão e o pânico se misturavam. "Ele é o que você está dizendo." "David, você é..." Ana abaixou a cabeça, envergonhada. "Ele é um dos meus filhos. E vocês dois precisam entender que a verdade é muito mais assustadora do que imaginam." David, paralisado, apenas conseguiu murmurar: "Mãe, o que está acontecendo?" A casa, imersa em segredos, parecia girar à sua volta. Clara sentiu a terra se movendo sob seus pés.
Todos os laços de sua vida estavam prestes a ser desfeitos. E a confusão era apenas o começo do que estavam prestes a descobrir. Clara, o homem falou novamente, aproximando-se. Preparar-se agora é a única forma de escapar da verdade. Uma verdade que pode destruir vocês. E a tensão no ar estava carregada de presságios, enquanto Clara se sentia cada vez mais perdida. O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza que tinha agora era que a luta pela sobrevivência havia começado. Clara ficou em choque ao ouvir aquelas palavras de Ana, com a mente girando em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? David não pode ser! Ela mal conseguia completar a frase, enquanto seu coração pulava no peito. A revelação a atingiu como um raio, e o gelo percorria suas veias. David olhou para Clara, seus olhos cheios de confusão e medo. Mãe, o que está acontecendo? O que ela quer dizer? A voz dele saía arrastada, como se tentasse entender a situação caótica que se desenrolava à sua frente. Ana respirou fundo, a tensão visível no seu corpo. Clara, você precisa acreditar em mim. O que eu disse é a verdade. E isso não é apenas sobre vocês. É muito maior. Ela olhou para o homem no casaco escuro, que observava a cena com um sorriso perturbador. Ele sabe mais do que está dizendo. Essa é a verdade, Clara. O homem interrompeu, sua voz ecoando no ambiente. A história de todos vocês está entrelaçada. E o que aconteceu com seu marido? Não foi por acaso. A cabeça de Clara estava prestes a explodir. Conversas sobre segredos, mentiras e traições a deixavam tonta. Do que você está falando? O que você sabe que nós não sabemos? Ela se virou para ele, as mãos tremendo de nervoso, enquanto seus reflexos febris dançavam sob a luz fraca do sótão. Seu marido tinha um passado sombrio, Clara. Ele respondeu, e tudo o que ele fez foi para proteger a vocês. Mas as coisas saíram do controle. Preparar vocês agora é o único jeito de evitar um desastre maior. Enquanto ele falava, Clara sentiu um calafrio. Algo em sua voz parecia diferente. Havia uma urgência, um desespero que a deixou mais inquieta. Foi então que tudo começou a ruir. A luz do sótão piscou novamente, e de repente, a janela se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Clara pulou, e o choque a fez cair para trás. Seu coração disparando. Uma fumaça densa começou a entrar pela janela quebrada, envolta em um cheiro químico que queimava suas narinas. Rápido! Precisamos sair! David gritou, puxando a mão de Clara. Mas o homem ainda estava onde estava, um sorrisinho arrogante nos lábios. Enquanto se moviam, a fumaça subia e tomava o ambiente, piscando como sombras ao redor. Clara tentou manter a calma, mas sua mente estava em frangalhos. Ana, vamos! Ela estendeu a mão, mas Ana não se movia. Até que você conheça a verdade, nada mudará. Ana gritou, e a expressão dela mudou de repente. Seu olhar endureceu, e de uma forma instantânea, Clara percebeu que Ana não estava mais ali. Era como se algo tivesse se passado nela. Um vazio, uma frieza. O que você fez? Clara sussurrou, sentindo um pavor profundo. Ana se virou lentamente, agora com um olhar diferente. Eu nunca fui desenhada para ser uma vítima, Clara. O que você pensou que sabia não se compara à realidade. E em um movimento rápido, ela tirou de dentro do casaco uma arma, apontando para Clara e David. Agora,
Você vai ouvir a verdade. O coração de Clara disparou. Ana, não! O que você está fazendo? Ela mal conseguia respirar, o desespero se formando em sua garganta. Ana soltou um riso baixo e desprezível. Seu marido fez coisas terríveis, e eu sei de tudo. É hora de você pagar, Clara. A verdade nunca foi sobre proteger você. Era sobre usar você. David estava em estado de choque, paralisado. Mãe, o que está acontecendo? Por que ela tem uma arma? O jovem não sabia o que fazer, sua voz entrecortada pela pressão. Porque, David, a verdade é um jogo cruel, o estranho respondeu, com um brilho maligno nos olhos. E nesta dança, todos vocês têm um papel. Clara sentiu a dor de suas palavras. Um rolo compressora de sentimentos a esmagava. O tempo parecia parar. As peças do quebra-cabeça que eram suas vidas estavam mudando bruscamente, a verdade girando como um tornado entre eles. Em um impulso, enquanto as chamas da revelação dançavam ao redor, Clara gritou: "Vamos sair daqui! A verdade não vale a vida do nosso filho!" Nesse instante, uma estrondosa explosão ocorreu do andar de baixo, fazendo a casa tremer. A fumaça encheu o ambiente. E a última coisa que Clara viu foi o olhar decidido de Ana e o potencial desastre se aproximando. A mente de Clara girava, sem saber se tinha que lutar ou correr. "Davi, me siga!" E com o último olhar, ela correu em direção à porta, as chamas do seu passado a seguindo como sombras. A verdade teria que esperar, mas o futuro deles estava cada vez mais em perigo. E a única certeza que tinha agora era que tudo estava prestes a se desdobrar em um novo desespero.